Programa Rondônia Educação, Faculdades Integradas, Aparício Carvalho, Finca Metropolitana e Finca de Vilhena. TV Porto Velho, a porta para o conhecimento. E a Rede TV na nossa frente, sempre só você. Pela internet, www.finca.com.br e www.metropolitana-ro.com.br. Visite a nossa página no Facebook, faça sempre uma visita pra gente. Fala a sua pauta, diga aquilo que você quer ver no canal da Educação. Hoje nós estamos na 29ª exposição da cidade de Vilhena, no estado de Rondônia, esse estado de amor pelo Brasil, que muitos de nós usou de verdade mesmo para que fosse a nossa casa, o nosso novo lar, e fez desse estado o nosso coração. Nós estamos aproveitando para entrevistar todas as pessoas que, de forma indireta ou indireta, contribuem para o crescimento, para a elevação e principalmente para a melhor cidadania dentro do nosso estado. A nossa convidada de hoje é Yara Travalon Viscardi. Ela é promotora de justiça, titular da Curadoria da Infância e Juventude, Educação, Cidadania e Direitos Humanos. É diretora do Centro de Apoio Operacional da Cidadania e promotora de justiça eleitoral. É uma mulher que, à frente do seu tempo, faz com que as coisas aconteçam. Uma mulher que também, à frente do seu tempo, tem funções que antigamente só eram para os homens. E as mulheres, de uma forma geral, mostraram que a sua fragilidade ficou em casa. E a gente é capaz, sim, de cuidar da nossa família, de fazer as coisas que nós temos que fazer, mas também ter o nosso tempo para cuidar daquilo que é primordial, a cidadania, o direito e a justiça. Boa noite, muito obrigada pela senhora ter vindo aqui. E a gente está pela TV Porto Velho, que é uma TV universitária, e a gente gostaria de saber um pouco, assim, primeiro, fala o teu nome completo de novo para as pessoas, para que elas conheçam a senhora. Boa noite, professora Nina, boa noite a todos os telespectadores. É com muita alegria que eu estou aqui. Eu me chamo Yara Travalon Viscardi, eu sou promotora de justiça do Ministério Público do Estado de Rondônia. E a senhora é de qual estado? De onde a senhora é? Eu sou do interior de São Paulo, eu sou de Lins. E a senhora, quando a senhora ainda era criança, lá no interior de Lins, a senhora tinha algum sonho que mostrasse que a educação mudaria a sua vida? Ah, com certeza. Eu sempre fui direcionada para contribuir com a sociedade, né? Desde muito pequena eu fui escoteira, fui bandeirante, então eu já tinha esse ideal de ajudar as pessoas, de salvar a sociedade, enfim, de contribuir com o nosso país. Então, desde muito pequena, eu já dizia que queria ser advogada, né? Não entendia, não sabia o que era o Ministério Público, mas toda a minha formação educacional foi direcionada para isso. E até que aos 22 anos eu passei no concurso e cheguei aqui em Rondônia. E a vinda para Rondônia? Quando a gente sai do estado de São Paulo e vem para cá, normalmente as pessoas dizem que é um estado... Não sei com a senhora, mas normalmente quando a gente vai para lá, pergunta, tem onça, tem índio? É um choque realmente cultural sair do estado de São Paulo e vir para Rondônia? Ou para a senhora não teve essa diferença, não teve nenhuma coisa que falasse assim, não, eu quero ir embora, quero voltar, não é um estado que eu quero ficar? Professora Nira, embora eu tenha vindo muito jovem para cá, com 22 anos, e o primeiro concurso que eu prestei foi o do Ministério Público do estado de Rondônia, e foi a primeira aprovação, assim, eu muito jovenzinha, nunca tinha saído da casa dos meus pais, porque eu estudei também em Marília, na Fundação de Ensino Eurípides Soares da Rocha, que ficava a 80 quilômetros da minha cidade, só que eu fazia o percurso de ônibus todos os dias. E meu pai foi uma pessoa de muita referência na minha vida também, porque ele era muito desbravador. Eu dizia que meu pai era uma mistura de Indiana Jones com MacGyver, que tinha antigamente. Tudo de bom! Ele era uma pessoa ímpar. E ele sempre me estimulou a desbravar, a buscar novos horizontes, novos caminhos. E eu nunca tive desejo de retornar à minha cidade de origem, ao meu estado de origem. E hoje eu te digo, eu sei que ainda há muito tempo para isso, mas eu não penso em me aposentar e deixar o estado de Rondônia, que é a minha casa. Quando a gente vem para o estado de Rondônia, e às vezes as pessoas me perguntavam se a gente queria ir embora, e eu dizia que o dia que eu me aposentasse, eu queria ficar porque eu queria devolver para o estado aquilo que eu consegui para criar meus filhos, para ter minha família. Eu acho que isso é muito importante, até para mostrar para as pessoas de outros estados, de outros lugares, que nós temos um estado lindo, nós temos um estado com climas diferenciados, com lugares diferenciados, e acho que isso faz toda a diferença. Como mulher, está à frente do Ministério Público, dentro de áreas específicas que trazem problema, que faz com que as pessoas ameacem de forma velada, ameacem com olhares, com palavras. É complicado? Dá para dizer que hoje a gente ainda tem essa fragilidade que as pessoas acreditam que a gente tem como mulher na área da senhora? Nunca enfrentei qualquer tipo de problema, muito pelo contrário. Eu acho que quando a gente se define, né, e pelas atitudes, em verdade, e a gente mostra que veio,
E não só pela autoridade, mas pelo exemplo que a gente dá, a gente se consolida. Então eu sempre brinco assim, né? Olha, cuidado, eu sou um doce de coco, mas quando eu fico brava, veja, eu sou mulher e as mulheres bravas. Então eu nunca enfrentei nenhum problema. Ainda eu não sei em outros segmentos, eu não sei, eu acredito que em razão da função, né, em razão do cargo, isso é claro, me proporciona a outras mulheres que ocupam uma condição parecida com a minha, um respeito que é inerente à função, inerente ao cargo. Eu acredito que em alguns segmentos ainda a gente tenha. Mas eu, em efetivo, no meu caso em particular, eu nunca recebi nenhum tipo de ameaça ou mesmo me senti constrangida por ser mulher. Quando a gente fala que a senhora trabalha na curadoria da infância e da juventude, grande parte das pessoas que assistem à televisão, que assistem à rede aberta, e às vezes até as pessoas também que trabalham dentro da área de universidade, não sabem o que é uma curadoria da infância e da juventude. O que significa isso no âmbito prático? Qual que é o papel? Quais são as atribuições que são dadas à senhora dentro dessa função? Os promotores de justiça, tanto na esfera estadual quanto na esfera federal, eles atuam por áreas de atribuição. E o Ministério Público, pela Constituição Federal de 88, que é com a nossa Constituição Cidadã, diz que o Ministério Público é o órgão que garante e protege a sociedade, garante os direitos do cidadão e protege a sociedade, e é o grande guardião da Constituição Federal. Então existem áreas de atribuição nossa, que nós dizemos são áreas de interesse difuso e coletivo, ou seja, que importa um número grande, um número significativo de pessoas. Então nós temos o dever de zelar pelo cumprimento desses direitos, essa entrega desse direito ao cidadão. Então, eu tenho a função de proteger as crianças, os adolescentes, ver se as políticas públicas... Quando as pessoas falam direitos difusos e direitos coletivos, até para quem faz o curso de Direito, tem uma dificuldade de entender o que é uma coisa e o que é outra. Isso. Como que a gente poderia explicar para as pessoas que não têm conhecimento jurídico o que são direitos difusos e o que são direitos coletivos? Então, nós temos três grandes espécies de direito, que é o direito individual, né? Então, por exemplo, comprei um carro e o carro veio com um problema no motor de uma marca X. Eu vou acionar essa marca X do carro. É um problema meu, é um direito individual. O direito difuso é aquele que é muito grande, cuja violação desse direito ou cujo exercício de direito importa uma gama muito grande de pessoas. Por exemplo, o direito à saúde. Embora eu esteja, por exemplo, uma criança esteja precisando de um tratamento X na saúde, é um direito individual, mas é um direito que é universal, pertence a todos os brasileiros. Várias pessoas precisam daquele mesmo direito. E o coletivo é também um direito em que um número grande, mas identificáveis de pessoas foram violadas nesse direito. Mas pela quantidade de lesão, ele se torna grande, ele se torna coletivo. Então aí cabe ao Ministério Público agir em defesa daquele grupo grande de pessoas. Algumas pessoas dizem que o Ministério Público ele é fiscal da lei, mas eu acredito que ele vai além de ser fiscal da lei, porque ele faz parte, ele não está ali como o juiz que vai fazer a aplicabilidade da pena, mas de alguma forma ele induz a qual pena deva ser em virtude da qualificação. Isso. Como que é isso quando a gente fala do direito da criança e do adolescente? Na verdade, quando a gente fala de Ministério Público, fica fácil entender para aqueles que não conhecem, ainda tem um pouco de dificuldade, até mesmo os acadêmicos de direito, de que o próprio nome do Ministério Público já explica a sua função, é promover justiça. Então, se alguém comete um crime, quem propõe a ação criminal, a ação penal para processar e buscar a punição dessa pessoa é o Ministério Público. Então, a pessoa praticou um crime de furto, se apropriou de uma bicicleta, pegou a bicicleta de alguém. Subtraiu a bicicleta de alguém. O promotor oferece a denúncia. Mas não é só o promotor de justiça, ele não quer só a condenação, ele quer a justa condenação. Então nós vamos verificar se ele é primário, né? Se é uma pessoa que tem instrução, se não tem instrução, se a vítima contribuiu para a ocorrência daquele fato, ou seja, se ela se deixou a bicicleta à vontade, sem um cadeado, tudo isso vai ser levado em consideração para a dosagem da pena e a aplicação correta de uma pena justa, que seja justa. No caso da criança ou adolescente,
Quando houver uma omissão quanto ao direito da criança e do adolescente, lá vai estar o Ministério Público para garantir o direito dessa criança. Nós estamos no programa Rondônia Educação pelas Faculdades Integradas Aparício Carvalho, Finca Metropolitana e Finca de Vilhena. Pela TV Porto Velho, que é o canal do conhecimento, e pela Rede TV. Nós estamos aqui todos os dias na sua casa e muito obrigada por nos deixar entrar das 15h30 às 16h30 e também com reprise às 23 horas, aos domingos às 20 horas. A gente volta já. E aí, preparado para descobrir a sua futura profissão? Vamos lá, eu tô aqui para decidir. Na avaliação do MEC, a Finca obteve nota máxima como instituição de ensino. Na área de saúde, a gente aprende praticando em laboratórios super modernos. Em Humanas, temos atividades extras que te preparam para entrar com tudo no mercado de trabalho. Quem gosta de trabalhar ao ar livre, escolhe ciências agrárias. Mas se seu talento é planejar, a Finca também tem exatas. Decidi, é aqui mesmo que eu vou ficar. E já descobri minha futura profissão. Legal! Tá todo mundo aqui, Só falta você! Programa Rondônia Educação, a nossa convidada de hoje é a doutora Yara Travalon Viscardi, promotora de justiça que trabalha em várias áreas de atuação, e no último bloco a gente estava falando a respeito da criança e do adolescente. O Estatuto da Criança e do Adolescente vem para proteger os direitos das crianças e dos adolescentes, ainda que se diga que a partir dos 12, a partir dos 14, 15 e há quem diga que ainda aos 21 anos a pessoa seja adolescente, mas isso é muito controverso. Doutora, como que funciona a situação de que antigamente, muitos anos atrás, muito tempo atrás, tinha aquela situação de, para se conhecer, se uma pessoa era adulta, eu dava uma maçã e uma moeda. Se pegasse a maçã, dizia que era inocente no sentido de ser criança, e que ela não deveria cumprir uma pena. Se ela pegasse uma moeda, o metal, dizia que ela já tinha esse interesse pelo dinheiro, e então ela já era responsável por aquilo que fazia. O direito da criança e do adolescente vinculado ao estatuto, ele tem uma dosagem exata, segundo a opinião da senhora, relativa à idade? O Estatuto da Criança e Adolescente, Nina, e na nossa época, né, essa época que você falou, a gente nem era nascida, né? Com certeza. Nem era nascida, mas muitos anos atrás, é lenda. E principalmente a senhora. Ah, né, nem peronomútil. Aí, assim, né, o Estatuto diz o seguinte, que considera-se criança a pessoa de 0 até 12 anos incompletos e adolescente dos 12 anos aos 18 anos incompletos. Muito bem. Para se chegar a esses limites etários de criança e adolescente, houve-se um estudo, não só nas condições atuais do Brasil, mas também um estudo de outras legislações de outros países. Porque o Estatuto da Criança e do Adolescente ele é muito recente, ele é muito novo no nosso ordenamento jurídico, ele é de 90. Então houve um estudo sociológico, psicológico, assistencial, enfim, uma gama de segmentos, de ciências que chegaram que para o nosso país essas idades 0 a 12 incompletos criança, 12 a 18 anos incompletos adolescentes, seria a idade adequada para tratar da criança e do adolescente, dos direitos da criança e do adolescente. Uma grande dúvida das pessoas, principalmente das mães que têm filhos em conflitos com a lei, é dizer, meu filho tem 17 anos e ele completa 18 anos amanhã, mas ele cometeu um crime hoje. Ele é menor ou ele é maior de idade segundo a legislação? Se ele pratica antes de fazer 18 anos, ele pratica na prorrogação do segundo tempo, ou seja, com 23 horas, faltando, vai completar, vai dar meia-noite para amanhã. Certo. Se ele comete o ato infracional às 23 horas e 50 minutos, ele é adolescente. Aplica-se a ele as regras do Estatuto da Criança e do Adolescente. Certo. Todavia, nós temos um impasse jurídico. O Estatuto ele permite a aplicabilidade das suas regras, a sua aplicabilidade até os 21 anos. E há tribunais de justiça que entendem que aos 18 anos nós não podemos tratar das questões relacionadas à medida socioeducativa, que é a pena para o adolescente em conflito à lei, para o adolescente que comete o ato infracional. Há tribunais que entendem que até os 21 anos você pode aplicar as medidas socioeducativas.
que não cessa aos 18 anos. Há aqueles que entendem que só as medidas de proteção você pode aplicar até os 21 anos. Mas, via de regra, hoje, aqui em específico, no caso de Vilhena, nós aplicamos até os 18 anos. Então, se ele completou amanhã, faz o registro de ocorrência, salvo em casos excepcionais, a gente adota o critério de até os 21 anos tomar providências para a aplicação das medidas socioeducativas, que seriam similares às penas do adulto. A senhora também trabalha dentro do Ministério Público na área de educação. A gente, no dia de ontem, teve uma decepção nacional relativa aos Jogos da Copa do Brasil. A gente é conhecido como país do futebol. Eu entendo que a gente não deveria se decepcionar tanto, porque nós deveríamos ser conhecidos como país da cultura, da educação, que joga futebol. Eu acredito até que a seleção tivesse ganho se fosse dessa forma. Hoje em dia, a senhora acredita que as prefeituras, o Estado, eles dão esse valor para a educação? Eles fazem os investimentos que são de lei, realmente, mas eles têm esse investimento de verdade, assim, eles cuidam da educação? Efetivamente, a nossa política em nível nacional, não só estadual, porque as políticas estaduais e as políticas municipais, elas replicam na maior parte aquilo que existe no âmbito nacional. Então nós temos o Plano Nacional de Educação e os municípios e os estados seguem essa metodologia. Eu tenho que muito se avançou e recursos nós temos, isso é fato. A forma como temos feito não é a correta. O valor que se dá à educação ao nosso país, o valor que se dá ao professor ao nosso país e todo o sistema educacional não é um modelo ideal. Não é um modelo ideal. Infelizmente, isso não só dos administradores, dos gestores públicos, esse equívoco, como até mesmo da própria população, que ainda não tem a cultura de compreender a importância que a educação tem na vida de uma pessoa. Quando a gente fala principalmente da situação de creche, eu me recordo que há 10 anos atrás, se fechava a creche na época de férias, esquecendo que a mãe continua trabalhando e não tem aonde deixar. Uma briga muito grande que a gente tinha quando trabalhava era que a creche continuasse a funcionar, mas os próprios professores não queriam que ela funcionasse. Isso ainda é um problema dentro da área da educação ou a senhora não chegou a encontrar esse tipo de problema? Eu vou um pouco mais além. O problema é vagas nas creches, né? Porque o ensino ainda não é obrigatório, é obrigatório até agora a partir dos 4 anos de idade. Isso. Né? Então, a mãe coloca ou não coloca na creche se ela quiser. E, por outro lado, o poder público, já que não é obrigatório, então é óbvio que nossas mães precisam, porque elas precisam trabalhar, e, por outro lado, o poder público não oferta esse serviço como deveria ofertar. Como não tem nenhuma sanção para isso? Não é, porque não é uma obrigatoriedade. Mas aqui em Vilhena eu posso te assegurar que nós já estamos avançando. Hoje nós já temos caminhado para ampliar nossas vagas em creches, para atender essa demanda de 0 a 3 anos. Porque a educação infantil nós estamos relativamente bem, que é de 3 a 6 anos nós estamos caminhando para quase uma satisfação total de nossas necessidades. Ainda falta bastante, mas estamos caminhando. A gente viu uma pesquisa que dizia que os alunos da cidade de Vilhena, eles têm um nível de conhecimento em âmbito de nível médio maior do que outras cidades e que eles se destacam em várias oportunidades em vários lugares do estado, principalmente nos vestibulares que eles cursam fora. Então também já é uma prova de que há um investimento, não estou dizendo do governo, mas dos pais, em colocar essa criança na escola e dar uma qualidade melhor para esse aluno. A senhora acredita que a família tem um papel, a escola tem outro, mas que por vezes a família dá em adoção o filho para a escola e depois reclama que a escola não soube educar o próprio filho? Não se faz educação sem essa parceria, né? Sociedade, poder público e família, principalmente família. E o que nós temos observado aqui em Vilhena, e isso quando a gente fala de política pública, a gente observa que o Brasil é um país continental. Ele tem diferenças culturais, climáticas, ambientais. E, curiosamente, Vilhena talvez saia à frente nesse quesito educação em razão da colonização, porque nós sabemos que a região norte ela tem ainda um atraso comparado a outras regiões.
E eu digo que o povo daqui é muito guerreiro, porque enquanto nós temos dificuldades de acesso ainda, eu estou há 15 anos no estado e eu posso dizer que eu experimentei isso muito intensamente, porque eu trabalhei em comarcas que levava dias para se chegar, ou né, às vezes caía a ponte e nós não conseguimos atravessar. Por exemplo, trabalhei em Alvorada do Oeste, que mesmo cidade vizinha, Cerejeiras, a gente tinha 12 quilômetros, que era um trecho de terra, e quando chovia ficava intransitável. Então nós temos algumas dificuldades ainda, mas curiosamente Vilhena, ela tem uma colonização sulista. Nós temos muito paranaenses, muitos gaúchos e muitos catarinenses. E talvez eles tenham trazido para a nossa região essa cultura da educação. Até porque essas regiões tiveram uma colonização europeia, né? Muitos alemães. De uma valorização da educação. Então a própria família aqui em Vilhena cobra muito isso. Nós temos esse perfil, né? Das famílias participarem. Mas o que tenho visto que ao longo dos anos, quanto mais jovens são os pais, mais afastados, mais distantes, mais desestruturadas são as famílias. E, por conseguinte, mais desacompanhados, desassistidos nesse processo educacional são as crianças e os adolescentes. Programa Rondônia Educação, Faculdades Integradas, Aparício Carvalho, Finca Metropolitana e Finca de Vilhena. TV Porto Velho e Rede TV. A gente volta já. O Hospital Veterinário Finca está pronto para cuidar da saúde do seu animal. Moderno, com equipamentos de última geração e equipe médica qualificada. Produtor rural e empresário do agronegócio. O hospital atende animais de pequeno a grande porte. Baias para equinos e bovinos. Realiza cirurgia de alta complexidade com exames laboratoriais e por imagem de alta precisão. Esse é o Hospital Veterinário Finca, uma empresa do Grupo Aparício Carvalho. Programa Rondônia Educação, a nossa convidada de hoje é a doutora Yara Travalon Viscage. A senhora falou para mim no começo do programa que a senhora tinha feito a faculdade em Marília, na faculdade... Fundação de Ensino Eurípides Soares da Rocha. Que é uma faculdade que tem um caráter de humanização dentro da sua grade curricular, dentro do ementário. Eles têm essa visão humanitária. Além de ensinar aquilo que o MEC preconiza, ele também dá o ensinamento da cidadania, que eu posso dizer, não poderia dizer só espiritual, mas também dá dessa cidadania de fazer ao outro o que eu gostaria que fizessem a mim. Isso influenciou e influencia nas suas atividades? Indiscutivelmente. A formação acadêmica ou toda a formação educacional, nós não podemos pensar nela só na educação formal, né? Nas disciplinas de matemática, química, enfim, das ciências humanas. Nós temos que pensar em outros segmentos do conhecimento humano. E eu tenho para mim que a minha formação acadêmica, e não só acadêmica, a minha própria formação médio, no ensino médio e fundamental, eu recebi muito essa influência. Porque a escola que eu estudei também, Instituto Americano de Lins, da Igreja Metodista, embora nós não tivéssemos nenhuma disciplina relacionada à religiosidade, mas era uma escola que trabalhava muito a questão do civismo. O próprio grupo de escoteiros pertencia à minha escola. As mães participavam, tinha um clube de mães e isso era muito importante, isso foi um divisor de águas na minha vida. E quando eu fui para a faculdade, ela é uma faculdade espírita, que tem uma filosofia espírita também, isso é muito, muito discreto, né, na faculdade, mas para aqueles que professam, que seguem a doutrina espírita, nós tínhamos oportunidade também de trabalharmos o lado espiritual, se assim o desejássemos. E essa filosofia espiritualista, esse conteúdo humanitário, isso era muito nítido. Tanto que eu me recordo que no primeiro dia que cheguei na faculdade, nós fomos orientados que ali não haveria um trote, né? Os trotes acadêmicos com violência, com brincadeiras, com chacotas. Então os alunos já recebiam uma camiseta, nós nos organizávamos de outra forma, então tudo muito pacífico, muito organizado, e isso foi muito importante e muito gratificante na minha formação. Faculdade onde eu trabalho também, que é a Finca, a gente tem um trabalho diferenciado. A gente, na época do trote, os alunos recebem a camiseta, recebem um caderno e eles fazem ou doação de sangue, ou eles buscam fraldas, ou buscam leite para entregar, e eles escolhem para quem entregar, a gente não interfere, e depois que eles juntam tudo, a gente diz, agora vocês vão e escolhem, e eles levam, e eles ficam felizes com trote isso. Fantástico, esse é um trote fabuloso, porque pensa, vocês trabalham com profissões que vão cuidar do outro, do próximo, né? Nós teremos aí medicina, enfim, tantas áreas acadêmicas.
Então, um acadêmico de medicina iniciando aí, entregando um monte de bebida para ver o bicho, o calouro, bêbado, caído, passando mal. Isso não é nada digno, não é nada humanitário, nada mais do que justo. Faz uma festa, brinca, se diverte. É claro, a gente não pode fechar os olhos, a bebida está aí, isso é fato, mas que faça tudo de forma ordeira, de forma civilizada, de forma sem contida. prejudicar o outro. Sem né? prejudicar o outro. Dentro dessa formação, a senhora trabalha na cidadania. Para as pessoas, o que significa hoje, dentro da nossa Constituição, cidadania? É uma gama de direitos, né? É a garantia do acesso à educação em especial, porque eu tenho para mim que depois da vida a educação é o que garante ao homem o seu crescimento, porque de nada adianta fornecermos alimentos se ele não tem instrução para buscar por si só a sua alimentação, a sua moradia. A cidadania contempla os direitos à saúde, os direitos previdenciários, o direito à moradia, o direito à dignidade, o direito à segurança pública. E é tudo isso, né? E além de outros, os seus direitos eleitorais também e tudo mais. E enquanto cidadania, a gente tem todos os direitos que as pessoas deveriam saber. Um povo que não é instruído é mais fácil de ser comandado, porque ele também não sabendo o que pode ter, ele também não cobra. Isso dentro do Brasil já mudou muito, a nossa última Constituição fez com que alguns direitos fossem colocados. Se, por exemplo, tivesse o estudo da Constituição desde a 5ª série, isso não melhoraria a qualidade do ser? Com certeza. E aí a gente arremata ou alinhava com aquilo que nós colocamos. A educação que a escola deve oferecer, ela tem que ser uma educação para a vida. É óbvio que a gente não pode, e isso acontece com muita frequência, a família entregando totalmente o filho à escola, se encarrega de cuidar, de criar esse menino, porque a educação, como eu disse, ela tem que ter esses 3 eixos, a família, a sociedade e a escola. Mas a escola tem que oferecer isso. E até uma discussão que eu tenho, um estímulo que eu faço aqui às nossas escolas aqui de Vilhena e também do município de Chupinguaia, é que elas trabalhem com esses alunos o próprio regimento interno da escola. Para que toda a comunidade escolar, a família, os discentes, os docentes, os servidores conheçam o regimento interno da escola. Mas será que a escola efetivamente quer que estes alunos e esses pais conheçam o regimento? Olha, hoje eu posso dizer que sim. Eu posso dizer com o meu público daqui, né? Com os meus parceiros, isso, são com as minhas escolas. Sim, porque o grande desespero das minhas escolas, aqui da minha equipe gestora, que é composta pela supervisão, direção, orientação e dos nossos professores, eu socorro ao Ministério Público para que faça com que a família participe do processo educacional de seus filhos. E isso para a família, às vezes, ela acredita que ela não tem tempo e depois reclama do resultado. Exatamente. Tanto que nós temos um projeto aqui que chama-se Harmonizar para Disciplinar. É um projeto de combate... Harmonizar para disciplinar. É um combate de enfrentamento e combate em disciplina escolar. Então, ele traça algumas metas, é um protocolo de enfrentamento, dizendo qual vai ser o papel de todos os atores envolvidos. Então, o Ministério Público, Conselho Tutelar, escola e família. Uma das vertentes é a escola desenvolver atividades pedagógicas, ter um projeto político-pedagógico para trazer a família para a escola, da divulgação para essa própria família do regimento interno. No ato da matrícula, o pai recebeu uma cópia desse regimento interno. Todo o ato da matrícula, quando o pai vai lá e matricula o seu filho, ele sai com um documento do Ministério Público explicando qual é o dever da família, dos pais ou dos responsáveis legais em manter aquele aluno matriculado, de participar da vida daquele aluno, porque o Ministério Público tem um outro projeto que chama-se Nenhum a Menos. Dentro desse projeto nós temos uma ficha de acompanhamento do aluno infrequente, é o que nós chamamos de FICAI. Então a escola detecta a evasão escolar, ela comunica o conselho, a escola faz as primeiras intervenções para resgatar esse aluno, não obtendo êxito, isso muito rapidamente, aciona o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar faz as suas intervenções, não obtendo êxito, encaminha o Ministério Público para intervenções mais enérgicas, enfim. Mas essa parceria dá certo porque a senhora tem um trabalho atuante, que vai até a escola com certeza, que mantém reuniões, que conversa com as pessoas.
O Ministério Público do Estado de Rondônia, até por ser um Ministério Público mais enxuto, com menos promotores, tem uma qualidade do interior e da cidade e da capital que a gente ouve de todos os lugares que tem essa atuação. Todos os trabalhos que a senhora faz, a senhora também recebe o apoio do Ministério Público enquanto promotora? Indiscutivelmente. Nós não fazemos mais mesmo por limitações orçamentárias, porque nós precisaríamos ter outros profissionais que nos auxiliassem, que nos dessem um suporte técnico, por exemplo, contadores, assistente social, para todas as áreas, engenheiro ambiental, por exemplo, engenheiro sanitarista, enfim, para todas as áreas de atuação do Ministério Público. Mas eu vejo que, como você começou a sua fala, dizendo aqui em Rondônia nós temos pessoas que desafiam os obstáculos. E o Ministério Público, graças a Deus, é formado por esses profissionais, tanto os servidores, os colaboradores, como os próprios membros, que a gente inova, a gente inventa, a gente cria e a gente vai vencendo os desafios. É óbvio que a demanda tem aumentado, conforme a gente oferta mais os nossos serviços, a demanda, e o povo vai se educando por sua vez, como você mesma disse, a própria Constituição Federal abriu os olhos do nosso cidadão, do nosso povo. Então, o povo tem acionado mais o Ministério Público. Por outro lado, o Ministério Público também tem se mostrado mais e a demanda aumenta, mas nós temos nos preparado, nos planejado, nos programado para que a gente consiga atender, pelo menos a contento, de uma forma satisfatória, as demandas que a gente recebe. Para as pessoas, quando a gente fala de direitos e do ser humano, a gente fala de coisas distintas, mas quando a gente fala de direitos humanos, a maioria da população entende que esses direitos humanos só são aplicados para aqueles que, na verdade, não deveriam ter direito. Como a gente está terminando o bloco, a gente vai para o comercial e a gente vai para o nosso intervalo e a gente volta já. Mas uma coisa que é interessante quando a gente fala destes direitos humanos é que o padre Fábio de Mello tem uma frase que é ótima, que ele diz que muitas pessoas, elas se olham sempre para a margem, mas deveriam olhar para o fundo, e isso é fundamental, e a gente volta já. Exame de proficiência Finca e Metropolitana. Para você que está no mercado de trabalho, empenhado em uma excelente atuação profissional, sempre corre atrás para realizar os seus sonhos e alcançar o sucesso da sua profissão. Sabe que o caminho é o conhecimento. Faça o exame de proficiência, escolha Finca, escolha Metropolitana. Agende sua prova. Informações 3217-8947. Faça o exame de proficiência Finca e Metropolitana. Lembre-se, o conhecimento abre portas. Programa Rondônia Educação, Faculdades Integradas, Aparício Carvalho, Finca Metropolitana e Finca de Vilhena. A doutora Yara Travalon Viscardi é a nossa convidada de hoje. Doutora, os direitos humanos, esses direitos que as pessoas criticam tanto, porque elas falam assim, esses direitos humanos são só para bandido, para assassino. Isso é uma verdade? Ou parcialmente verdade? Não, ele não é verdadeiro. Não é verdadeiro, mas é que nós temos uma forte tendência de valorizarmos as tragédias, né? Então, é natural que quando uma pessoa, um preso, né? Ele sofre uma violação dos seus direitos humanos, ou ele venha morrer, ou venha sofrer algumas lesões dentro do sistema penitenciário, isso causa uma repercussão absurda. Que é noticiado, né? É noticiado, é violação de direitos e tudo mais. Eu acho que isso é um pouco midiático. Porque, na verdade, a gente vê a violação dos direitos humanos o tempo todo. E é que o foco não é para isso. Nós temos hoje uma Secretaria Especial dos Direitos Humanos. Nós temos um canal aberto para qualquer pessoa, gratuito, que é o Disque 100. Ele serve para você fazer uma denúncia. Qualquer pessoa de qualquer lugar do país fazer uma denúncia sobre qualquer tipo de violação aos direitos humanos, homofobia, violação aos direitos da mulher, violência doméstica, violência contra a criança, o adolescente, contra o idoso, violência a qualquer direito humano, qualquer dos direitos humanos. Só que isso não dá notícia, né? As pessoas não veem interesse nisso. Então, o que se divulga, o que chega até conhecimento... É o sensacionalismo. É fato que quando uma pessoa dentro do sistema penitenciário
um preso sofre alguma violação, a gente esquece que a vítima sofreu antes, né, uma violação dos seus direitos. Mas ela não deixa de ser assistida. Não dá para perpetuar um erro com outro erro. Exatamente, né? porque se aquela pessoa está presa e cumprindo a pena, é porque o direito daquela vítima, ainda que tenha havido, por exemplo, um homicídio e a vítima morreu, é claro, nós não temos como restabelecer isso, nós não temos como dar a vida novamente. Mas a família vai ser assistida, a família pode ser orientada e basta procurar, basta estar com o Ministério Público, basta o Ministério Público agir para que os direitos da vítima sejam resguardados ou dos familiares que ficaram. Então, quando o preso é condenado, o criminoso, o homicida é condenado, é uma resposta. É uma resposta para a sociedade que ela não deve fazer, porque tem uma pena. Exatamente. E a vítima vai ser, de certa forma, não vai ser protegida porque ela não está mais aqui, mas ela vai receber uma decisão do Estado dizendo, olha, quem lhe cometeu um crime hoje está preso. A maioria das pessoas com quem a gente conversa diz que tanto o Ministério Público como o Tribunal de Justiça não estão ali para reverter o que aconteceu, mas de uma forma justa aplicar uma pena para que a pessoa entenda que o ato que ela cometeu ela não deveria ter cometido. A sociedade, infelizmente, também não consegue compreender, e isso é muito justo, porque ninguém está preparado para uma perda violenta ou para qualquer tipo de agressão. Mas o interessante, acredito, disso tudo é que as pessoas não percam a fé na justiça, que elas não façam para os outros aquilo que fizeram com ela ou que elas viram que foi feito. E eu acho que isso só acontece com a humanização dentro de uma escola. Com certeza, Nina. Por isso que eu digo, a educação tem um papel fundamental. Porque quando a gente fala, ocorreu um homicídio porque nós não temos polícia na rua. Mas qualquer país desenvolvido, se nós formos nos Estados Unidos, qualquer cidade dos Estados Unidos, qualquer estado, se nós formos na Europa, a quantidade de policiais que existe talvez seja até menor que a nossa aqui. E existem crimes tanto quanto aqui. A diferença é justamente de como a sociedade se comporta. É muito interessante, a gente vai nos Estados Unidos, você não pode andar na rua com uma garrafa de cerveja. E as pessoas respeitam isso. E as pessoas respeitam. Se você sair de um supermercado, você comprou uma long neck de uma cerveja, você tem que sair com um saquinho pardo, de papel pardo. É só nós observarmos no filme isso. As pessoas não bebem publicamente ostentando que estão bebendo uma cerveja. E na Europa, você vê a faixa de pedestre, ela é respeitada. As pessoas não jogam o papel no chão. As pessoas não jogam o papel no chão. As pessoas não depredam os patrimônios públicos. É óbvio que isso acontece, porque isso ainda faz parte do processo evolutivo do homem. Todavia, aqui no nosso país, ainda no nosso Brasil, nós temos essa dificuldade pela carência da formação educacional. Nosso povo, as pessoas deixam de acreditar também. E nós não podemos jamais, nós já avançamos significativamente com isso. Certeza. E todos aqueles que estão nesse movimento, nós que somos, quem é mãe, nós que somos profissionais, quem é pai, enfim, qualquer segmento que nós estivermos envolvidos, quer seja a nossa família, no segmento religioso, segmento público, segmento particular, nós temos o dever de respeitar o próximo e de fazer ao outro aquilo que gostaríamos que não fizesse, e não fazer ao outro aquilo que não gostaríamos que nos fizesse. Essa é uma regra básica. Seguindo isso, seguiria tudo, né? A gente já está aqui dentro da cidade de Vilhena, a construção da faculdade, mais 15 dias já vai para a inauguração, provavelmente 15 de setembro a gente já começa os cursos de pós-graduação. E nós fizemos uma solicitação ao MEC com pedido de autorização para os cursos de engenharia civil, para fisioterapia, enfermagem, engenharia civil e medicina. E são cursos que a população fez uma enquete e disse que precisava destes. A senhora acredita que a gente chega aqui num momento bom para a cidade? Eu digo que vocês já estão chegando, excelente, mas poderiam ter chegado antes. Eu digo assim que eu visto a camisa do lugar onde eu moro e eu sou vilhenense de coração, sou rondonense desde nascida. Nasci aqui, me criei, ninguém tira isso. Nasci aqui, né? E eu vejo, eu imagino, eu vim de uma cidade que é tida como a cidade das escolas. E é uma cidade aprazível, muito boa, muito agradável no interior de São Paulo, Lins. E eu sempre, quando eu olho Vilhena, eu imagino Vilhena crescendo pelo lado da educação. Não é óbvio que a gente abrindo as portas da educação, outros segmentos virão. Com certeza. Outros segmentos virão, mas eu penso que abrindo para o nosso estado, nós vamos abrir infinitas portas
infinitas muita portas. gente de fora também mostrou que tinha interesse, principalmente nos cursos da área da saúde, que são medicina, enfermagem e até os outros cursos que eles nos pediram, que era de odontologia. Então, só que é complicado porque para abrir nós já tivemos que construir 10 laboratórios, teve que ter uma estrutura que ainda para aprovação. Mas é um anseio que, se tudo der certo, a gente tem um campus igual de lá, aqui dentro nós da estamos cidade. aqui na divisa com o estado do Mato Grosso, né? E o estado do Mato Grosso é um estado grande, então certamente nós vamos receber essa demanda também do estado do Mato Grosso, cidades vizinhas, Pontes de Lacerda, Comodoro, Campos de Julho. Nós vamos receber essa demanda aqui também. Vilhena é uma cidade muito bem posicionada geograficamente. E eu tenho certeza que isso vai trazer assim, excelente contribuição para a nossa cidade e, óbvio, vai fomentar o desenvolvimento, não só de Vilhena, como do estado todo. Todos os segmentos. Bom, a senhora também é promotora dentro da área eleitoral e esse ano é um ano decisivo. Qual o recado que a senhora daria para as pessoas que vão nos ver, que vão nos ouvir, a respeito dessa responsabilidade de entregar uma procuração em branco na mão de alguém que os represente? Pois é. É muito sério, né? E o direito de votar é um direito muito sagrado. E eu sei que deve passar na cabeça de muitos eleitores, de todos nós passa, mas quais são as nossas opções? Realmente, ainda a nossa política ela é muito atrasada comparado à política que se faz em outros países mais desenvolvidos. Mas é certo também que nós avançamos significativamente na nossa consciência eleitoral, na nossa consciência política e no próprio processo eleitoral. Então, o meu recado é o seguinte, que ainda que esteja difícil a escolha, ainda que a gente tenha muitas dificuldades, inclusive as jurídicas mesmo, com muitos obstáculos que impedem a punição dos políticos corruptos, é importante nós refletirmos sobre a importância e o impacto do nosso voto. E, sobretudo, do meu papel como cidadã. Então, se eu votei, eu tenho o direito de cobrar. Mas antes de cobrar também, eu tenho o direito de saber como eu estou me comportando como cidadã. Eu quero um meio ambiente protegido, mas eu tenho feito queimada urbana? Eu tenho contribuído com a limpeza da calçada? Eu não tenho jogado lixo nas ruas? Eu tenho levado os meus filhos para a escola? Eu tenho levado ele para tomar as vacinas? Eu tenho respeitado o som, não tenho colocado o som alto, enfim, eu tenho cumprido com os meus deveres também de cidadão. Então essa reflexão é muito importante. A minha postura como cidadão, ela reflete a qualidade do meu voto. Bom, doutora Yara, muitíssimo obrigada por a senhora ter vindo aqui, aceitado o nosso convite. O nosso intuito é sempre mostrar para as pessoas que ainda o Brasil tem jeito, que a vida tem jeito, que o importante é que a gente faça a nossa parte. Muitíssimo obrigada. Eu agradeço e parabenizo vocês por essa brilhante iniciativa. E a gente sabe que educar, a educação ela chega até a gente de várias formas. E hoje nós temos os recursos de comunicação, as mídias eletrônicas, a internet, que é um veículo de fácil acesso a todas as pessoas, e é através desses instrumentos que a gente consegue transformar a nossa humanidade. Parabéns para vocês. Bom, nós estamos pelo programa Rondônia Educação das Faculdades Integradas Aparício Carvalho, Finca e Metropolitana. E como a doutora disse, cuidado com o seu voto. Isso é sagrado e é seu. Essa procuração em branco que nós entregamos para as pessoas faz de nós responsáveis por todas as ações que ele tem. Um país que precisa de uma lei de ficha limpa é um país que precisa ser repensado. Não haveria necessidade que tivessem essas leis se nós, dentro do nosso conhecimento, dentro da nossa ética e do respeito a nós mesmos, fizéssemos na nossa conduta moral e ética algo que fosse exemplo e que fizesse com que aqueles que nos representam tivessem vergonha de roubar, tivessem vergonha de usar o voto que nós depositamos para usá-lo contra nós. Isso é importante que você que está em casa, você que tem o seu título de eleitor, pense, reflita e veja se você não está vendendo o seu voto. Uma propaganda dizia que a pessoa passa a ser gente quando tem um registro de nascimento. A pessoa passa a ter direitos quando ela tem o seu título de eleitor, porque este dá a ela a possibilidade de melhorar ou piorar, avançar ou regredir dentro daquilo que ela fez até agora.
pense no seu voto. Pense se você não está se vendendo. Porque se você se vender também, você não pode cobrar o que o outro fez. A responsabilidade é de cada um de nós. E se cada um fizer a sua parte, com certeza todas as partes juntas farão uma sociedade melhor. Porque o mundo é bom, não tem defeitos, foi feito pelo Criador. O que estraga o mundo é a nossa conduta frente àquilo que nos é dado. Programa Rondônia Educação, Faculdades Integradas Aparício Carvalho, Finca e Metropolitana. TV Porto Velho, a porta do conhecimento. E pela Rede TV, à nossa frente, só você.